E eu vou colocar para vocês rapidamente o discurso do Lewandowski a respeito do apartheid social brasileiro. A criminalidade e a violência, para ter êxito, precisa ir além de uma permanente e enérgica repressão policial, demandando a execução de políticas públicas que permitam superar esse verdadeiro apartheid social que continua segregando boa parte da população brasileira. E não é preciso dizer, todos me conhecem e conhecem os integrantes de minha equipe, que todas essas ações serão executadas com estrito respeito aos direitos e garantias fundamentais dos investigados e acusados, especialmente no que concerne ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido legal. E ao devido legal. Aí a gente pode fazer um tweet a respeito disso, que a gente fala muito sobre criminalidade, é uma coisa que, cara, é impressionante, mas ele fala sobre o motivo disso tudo, Pavanato, e ele fala que é o apartheid social. Para mim, quem fala desse jeito tem um preconceito absurdo contra pobre, Pavanato. O cara é muito preconceituoso, porque pobre na cabeça dessa galera vira bandido. É surreal isso. Se você é pobre, teoricamente, você tem que virar ladrão por conta disso. É isso que ele está dizendo. Porque se a questão que faz com que exista um alto índice de criminalidade é a pobreza, então a gente deveria pressupor que todo mundo que mora nas comunidades é pobre. Não é o que é criminoso. Não é o que acontece. A maior parte das pessoas que moram nas comunidades, inclusive comunidades dominadas pelo tráfico, são pessoas trabalhadoras. Pessoas, muitas vezes, vitimadas por esses criminosos. O que está envolvido diretamente na formação, né, de uma cultura do crime no país são dois fatores, principalmente. A impunidade, um país onde você sabe que a pessoa cometendo um crime, ela tem mais chance de não ser punida do que de ser punida. E o segundo fator é a desestruturação das famílias. Desestruturação essa incentivada por correntes ideológicas de esquerda. Correntes ideológicas como o feminismo, correntes ideológicas como a agenda woke, a agenda LGBT, que são agendas que entendem a família tradicional não como algo benéfico para a formação do caráter, para a formação de bons cidadãos, mas como algo negativo. Então, o cidadão pertencer a uma família, na verdade, é uma ferramenta de opressão, porque o pai, a mãe, aquela estrutura patriarcal, é uma estrutura na qual você está incentivando uma sociedade que subjuga a mulher, ou incentivando uma sociedade que não respeita a diversidade sexual. Então, como essa estrutura para eles é negativa, eles precisam acabar com ela. E existe um trabalho deliberado nesse sentido. Então, famílias desestruturadas contribuem para a formação, para o aumento da criminalidade. Não são determinantes, mas contribuem. E outro ponto, impunidade. Impunidade, que é aquilo que mais choca o cidadão comum. Porque você tem crimes acontecendo o tempo todo. Meu pai, em determinado momento, teve também um carro dele roubado de dentro da garagem. O criminoso foi lá, arrombou o portão, tirou o carro. Meu pai foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência. E uma das pessoas que atendeu ele, um dos policiais que atendeu ele, disse para ele, olha, se você conhecer alguém ligado ao crime, etc., que possa dar uma orientação de onde possa estar o carro, pode ajudar. Um policial, a estrutura do Estado que deveria ter condições de combater o crime, depende de contatos, depende de conhecer algum bandido, porque senão ele não consegue resolver o problema. Isso é culpa da polícia? Não é culpa da polícia. É culpa do Estado que não prepara a polícia para isso. O tempo todo fica o discurso de nós temos que ressocializar. Tem gente que não tem ressocialização. Criminoso não é doente. Criminoso ele é imoral. É isso. A esquerda tenta tratar um problema de moralidade como se fosse um problema de doença. Você manda o cara para o hospital, trata ele um pouquinho e ele vai ser um bom cidadão. Não! É um problema de escolha. Existe a agência do indivíduo no sentido de cometer o crime. O doente ele não escolheu ficar doente. O doente ficou doente. O criminoso ele escolheu sim ser criminoso.
Até porque você pega pessoas que vêm do mesmo contexto social, uma vira criminosa e outra não. Então o negócio não é o contexto social, existe uma participação ativa do indivíduo nisso. E se a gente tratar o tempo todo criminoso como doente, você cria essas distorções bizarras. Que o bandido tem que ter tudo, porque ele tem que virar um bom cidadão, e se você der tudo para ele, ele vai virar um bom cidadão. E o cidadão comum, a mãe que perdeu o filho por meio de um assassinato, não recebe nenhum tipo de respaldo do Estado. E, Satie, é um discurso já mofado, é um discurso que o Adrilles falou sobre o Giuliani, os pequenos delitos, eles geram um crescimento da criminalidade no país, eles devem ser combatidos com punições duras, e, cara, tá tudo indicando que o responsável pela segurança pública, ele tá, de novo, trazendo a bandidolatria com toda a força, a mesma força que o Flávio Dino, não muda nada. Né? A rigor não vai mudar absolutamente nada, a visão ideológica é idêntica desses dois. Sim. Primeiro é importante levar em consideração que quem está falando é ninguém mais, ninguém menos que Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, num claro conluio ou tabelinha de futebol, né? Aquela coisinha do toma lá da cá. Lembra do toma lá da cá? Cadê a imparcialidade? Cadê a isonomia? Cadê a apolitização dessas instituições judiciárias? Lembra do Sérgio Moro? Não, tudo que o Sérgio Moro fez foi político porque ele saiu da Lava Jato para virar ministro do Bolsonaro. Já estava tudo programado. Agora está na cara de pau. É troca-troca. Literalmente, troca-troca aí nos sentidos mais péssimos da palavra, da expressão e dessa palavra. O Lewandowski, que era ministro do Supremo Tribunal Federal, foi assumir o Ministério da Justiça. O Flávio Dino era ministro da Justiça e foi assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Só acontece no Brasil. Essas coisas só acontecem no Brasil. E óbvio que tem um plano, óbvio que tem um plano maquiavélico para realmente degradar a sociedade brasileira. Que o objetivo é degradar a sociedade brasileira, que é uma sociedade conservadora em sua grande maioria. Você tem aqui uns polos do progressismo, uns polos ali da cultura woke nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, mas o Brasil profundo, o Brasil real, ele é o Brasil da Maria, ele é o Brasil do seu José, ele é o Brasil da honestidade, ele é o Brasil que as pessoas aprenderam a não pegar nada de ninguém. Minha mãe me ensinou, meu filho, se você for na casa de alguém, se tiver ouro em pó, esse ouro em pó tem que estar intacto, porque a gente aprendeu assim, mesmo criado em condições, talvez, né, segundo Lewandowski aí, numa condição social, às vezes até inferior do que muitos amigos, do que muita gente próxima a mim, mas uma coisa que eu aprendi dentro de casa foi a honestidade, foi a hombridade, e que se eu fosse para a cadeia, seria por questões, por escolhas mais escolhas minha, autorresponsabilidade, total responsabilidade minha, e não do Estado. O que o Lewandowski está dizendo é o seguinte, que existe um apartheid social, as pessoas são pobres, e porque elas são pobres, elas roubam. E porque elas roubam, geralmente roubam porque é pobre, e o cárcere está lotado. O cárcere não está lotado de gente pobre, a cadeia não está cheia de gente pobre, a cadeia está cheia de bandido. A cadeia está cheia de bandido que vivem à margem da lei, que gostam de subtrair aquilo que não é deles, que têm inveja de bens alheios e querem subtrair. A cadeia não está cheia de pobre, Lewandowski. Agora eu posso citar muito bem o seu nome, porque você é ministro da Justiça, já não é mais ministro do Supremo Tribunal Federal. Ricardo Lewandowski, o senhor é um preconceituoso social. Essa sua fala é uma fala extremamente preconceituosa, onde você diz que o pobre é bandido e o cárcere está cheio de gente, cheio de presos, porque esses presos roubaram porque vivem em vulnerabilidade social. Eu vivi em vulnerabilidade social e nunca roubei nada do que a ninguém, porque nós aprendemos em casa que isso não é certo. E essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Porque o Brasil, ele não é um país desenvolvido. O Brasil tem, na sua grande maioria, pessoas pobres. Pessoas pobres. E se você fizer eu vou levantar esse dado do que tem no presídio hoje, por que tem fora hoje, você vai perceber que é a minoria da minoria da minoria. Tem uma lei lá de um vereador do Maceió, o Leonardo, que inclusive a lei já foi sancionada pelo prefeito, inclusive, e a lei é o seguinte, se a mulher, a grávida, quiser abortar, ela precisa ver as imagens, ela precisa ver uma série de situações para justamente forçá-la a desistir.
Seria interessante aí, ó, já jogo aí para um deputado federal, fazer um PL, um projeto de lei, que faz o seguinte: todo preso que for solto pelo Ricardo Lewandowski e pela sua política de destruição do tecido social, tem que ver a cara da mãe que perdeu um filho com tiro na cara no assalto. Tem que olhar para a mãe que perdeu um filho com um tiro na cara no baile funk. Tem que olhar para o pai ou para a esposa que perdeu o marido voltando para casa de ônibus ou do trabalho e foi atingido por uma bala perdida de um delinquente desse. É isso que ele tem que fazer, porque hoje no Brasil é a síndrome de Estocolmo institucionalizada. Parece que o amor e a paixão por vagabundo cresce a cada dia nesse Brasil com esse governo vigente. Tem que mostrar às vítimas que perderam seus filhos, perderam seus pais, perderam entes queridos, que hoje vivem numa prisão perpétua de saudade, de tristeza e até mesmo de depressão. Isso é um absurdo quando a gente vê leis como essa. Eu sugiro aos deputados federais, no Congresso Nacional, senadores, que criam um PL, quer soltar o bandido? Então vamos ver a ficha dele. Ah, esse aqui matou fulano de tal num assalto na rua tal. Então pega a família dessa pessoa, bota cara a cara e vê se dá para soltar. Vê se dá para soltar. Quem tá na cadeia não é pobre, não. Quem tá na cadeia é bandido. Desculpa aqui o meu... Acabei até me exaltando e tomando um tempo aqui do debate. Fiz nenhuma análise profunda no que diz respeito ao Lewandowski, mas é uma situação que deixa a gente realmente muito revoltado. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.